O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Estamos celebrando hoje a Assunção de Nossa Senhora. Nós, católicos, acreditamos com a Igreja que existem 4 verdades que se referem a Nossa Senhora. São 4, que nós chamamos de dogmas. A palavra dogma não é sinônimo da palavra verdade. A palavra dogma é o meio pelo qual a Igreja faz com que a verdade chegue até nós. Então, neste sentido, sim, nós poderíamos usar a palavra dogma como sinônimo de verdade, mas o dogma é o meio, é a proclamação, é uma ação da Igreja que revela para nós que existe uma verdade relativa a Deus e a nós que deve ser aceita, acreditada e proferida publicamente. Não ficou difícil para nós percebermos que todas as leituras de hoje apontam para Maria. Na primeira leitura tirada do livro do Apocalipse, fala de uma mulher toda esplendorosa, que tem na cabeça uma coroa de 12 estrelas,
está grávida, dá à luz ao seu filho primogênito. E a palavra primogênito, na Bíblia, não significa somente o primeiro que nasce, mas aquele primeiro que nasce, depois dele não vem outro. A palavra primogênito na Bíblia, ela não significa simplesmente o primeiro nascido. Biblicamente, o termo significa também o primeiro nascido, mas que depois dele não houve outro. A segunda leitura, Paulo faz uma explicação fantástica para todos nós. Cristo é a primícia dos que ressuscitaram dos mortos. O primeiro a ressuscitar dos mortos, definitivamente, foi ele. Porque Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Elias também ressuscitou o filho de uma viúva. Jesus ressuscitou também o filho da viúva de Naim. Ressuscitou a menina chamada Talita. Ressuscitou Lázaro. Mas todos estes 5 casos que voltaram à vida, tiveram que morrer de novo. O único que ressuscitou definitivamente e não mais experimentou a morte é Jesus. E depois dele, Paulo explica isso muito bem, como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão, porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícia. Depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. Então, o primeiro em tudo é Jesus. E o Evangelho coloca 2 mulheres que se encontram. Não é difícil que 2 mulheres se encontrem. Diz o texto que há muito tempo que Isabel não tinha aquelas coisas que as mulheres costumam ter. O texto bíblico é tão bonito, é tão delicado, para dizer que ela não menstruava mais. Era isso que o texto bíblico queria dizer. Já era uma anciã e dizia que há muito tempo ela já não tinha mais aquilo que as mulheres costumam ter, mas ficou grávida. Há bons estudiosos que acreditam que Isabel teria ficado grávida acima dos 70 anos. Hoje em dia é possível. A ciência tem toda uma tecnologia que vai lá e implanta. Se o aparelho reprodutor de uma mulher com 70, com 80 anos tiver bonitinho, é possível com a ajuda da tecnologia. Mas vocês imaginem isso há 2000 anos atrás. E ela fica grávida. Do outro lado, o extremo oposto. Uma jovem que talvez também, como acreditam os estudiosos, por volta dos seus 14 ou 15 anos, isto é, uma jovem que teve a sua primeira menstruação. É tão bonito como a gente consegue perceber a delicadeza dos textos bíblicos para dizer aquilo que faz parte da nossa humanidade, com tanta sensibilidade. Isto é, de um lado, uma mulher impotente para gerar. De outro lado, uma jovem que começa a ser potente para gerar, porém, ela diz, não conheço homem. Isto é, então, uma mulher também que está começando, porém, impotente para gerar, porque ela não conhece homem. E na vida destas 2 mulheres, a graça de Deus acontece. Em Isabel, é gerado João Batista. Em Maria, é gerado o Filho eterno de Deus, que vai receber o nome humano de Jesus, Yehoshua, Yeshua, que significa Deus salva. Já no nome está a missão de Jesus. E estas 2 mulheres se encontram. Na verdade, é a mais jovem que larga tudo e vai. E vai ao encontro da prima. E vai ao encontro da prima por 2 motivos. Primeiro, para ajudar em tudo que fosse necessário. Maria está sempre disposta a servir. E o melhor serviço que Maria sempre prestou e continua prestando à humanidade, não é falar de si para as pessoas, mas é mostrar seu filho. A vocação de Maria é esta: dar para nós sempre o seu filho, entregar-nos seu filho, falar para nós do seu filho. E quando aquela jovenzinha entra
na cidade de Ain Karim, muito provavelmente a cidade onde estava a sua prima Isabel, escondida nas montanhas, porque, imaginem vocês, uma anciã com seus 70 e picos anos, andando para baixo e para cima grávida. Não é comum. Então ela se esconde. Ela vai viver aquele momento no segredo, na intimidade com seu marido, que era sacerdote, Zacarias, na intimidade com alguns criados, mas eis que chega a prima jovenzinha. E Maria sempre aprendeu dos seus pais, São Joaquim e Santana, que quando se entra numa casa, se deve fazer uma saudação. Shalom Aleichem, paz, prosperidade para vós. É provável que ela tenha dito Shalom Aleichem no plural, mas ela pode ter dito também Shalom Alecha, paz para ti. Mas eu acredito que ela usou voz, porque ela não estava saudando só Isabel, ela estava saudando Isabel e quem estava no ventre de Isabel, seu priminho, talvez de 3º grau, sei lá, 4º grau, João Batista. E diz Isabel, naquele momento, que aquelas palavras entraram pelos ouvidos de Isabel, a criança estremeceu de alegria. E diz o texto que o menino exultou de alegria no ventre da mãe. Olha que delicadeza para dizer que a explosão de alegria, porque aquela criança, e seria muito bom que nós aprendêssemos isso, não é porque uma criança está escondidinha no ventre da mãe, que ela não está percebendo nada do que está acontecendo do lado de fora, muito pelo contrário, ela está ouvindo tudo, ela está sentindo o cheiro de tudo, o gosto de tudo, sente calor, ela sente tudo que acontece do lado de fora da mãe. E tudo que essa mãe ingere também, de bom ou de ruim, vai para lá. Então a criança, desde o primeiro momento, desde o início da geração, ela sente tudo, ela participa de tudo. E aquela criança naquele dia ouviu esta saudação: paz para vós. E ela respondeu à saudação exultando de alegria. E Isabel reconheceu e disse: mal a tua saudação entrou nos meus ouvidos, a criança exultou de alegria. Feliz és tu entre as mulheres, feliz és tu que acreditaste nas palavras do Senhor. E aí Maria prorrompe o Magnificat, o canto da humilde, que se faz pequena diante da grandeza de um mistério que está acontecendo na vida dela. Eu disse que nós acreditamos em 4 verdades a respeito de Nossa Senhora. Todas estas 4 verdades são fatos na vida de Maria, mas são fatos na vida de Maria que dependem de Jesus. Tudo que aconteceu de grande, mas também de sofrimento em Maria, aconteceu por causa do sim que ela deu para Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E a partir daquele momento em diante, tudo. As 4 verdades são: Maria é Imaculada Conceição. Segundo, Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Terceiro, Maria é mãe de Deus. E quarto, Maria foi assunta ao céu. Agora percorro estas 4 verdades. Primeira, que significa dizer que Maria é a Imaculada Conceição? Esta verdade, crida desde sempre na igreja, foi proclamada de forma pública em 1850, praticamente ao mesmo tempo em que Nossa Senhora aparecia em Lourdes para Bernadette de Soubirous, que era uma jovem camponesa, que quando perguntou a esta senhora: quem você é? Ela disse: eu sou a Imaculada Conceição. Isto é, aquela que foi concebida
por Joaquim e Ana, sem pecado. Mas o sem pecado de Maria foi uma antecipação da vitória do seu filho na cruz, que nos tirou o pecado. Tudo que acontece em Maria, acontece de forma antecipada. Deus assim o quis, não me pergunte por quê. Se você não está muito convencido, vai lá discutir com o Pai Eterno. E aí o problema é teu, não é meu. Ele quis, desde toda a eternidade, que Maria fosse a mãe do seu filho, e para ser mãe do seu filho, tinha que ser um tabernáculo digno dele. Se ele é o Filho eterno do Pai, nascido entre os homens, por força e graça do Espírito Santo, sem concurso humano, que recebeu de Maria, da carne de Maria, a sua carne, então, se a carne de Jesus é imaculada, porque ele é o Filho de Deus, e esta carne ele recebeu da mãe, então, por lógica, a carne da mãe tem que ser também o quê? Imaculada. Eu acredito que não tem dificuldade para a gente entender uma coisa dessa. Porque como é que eu posso aceitar que Jesus é imaculado em corpo e em alma e não aceitar que sua mãe o seja? Ele por acaso teria recebido uma carne manchada da mãe e depois ficou limpinha? Não. Pelo contrário. Então tudo o que acontece em Maria acontece por causa dos méritos do Filho. Eu posso até dizer, Maria vive à sombra do Filho. Maria vive às custas do Filho. Segunda verdade, a virgindade perpétua de Maria. Virgem antes, durante e depois do parto. Esta não é uma verdade que também cabe aqui, como a primeira também. Nenhum dogma cabe aqui. Mas a gente percebe que não é impossível de acreditar nisso. Acabei de mostrar que, humanamente dizendo, é razoável o que eu falei a respeito da Imaculada Conceição. Agora vamos ver se é razoável também para nós acreditarmos que Maria permaneceu virgem. Volta ao que eu disse no início, o filho é o filho primogênito. E na Bíblia a palavra primogênito não significa simplesmente que foi o primeiro, mas também significa que depois dele não houve outro. Isso é bíblico, eu não estou inventando, é o termo bíblico usado. Ao lado disso, não é difícil para nós acreditarmos que Maria, no ato da concepção, fosse virgem. Porque o texto diz o quê? Eu não conheço o homem. Esta expressão bíblica significa que eu nunca tive relações carnais com um homem. Porque, humanamente dizendo, entre nós, posso dizer isso aqui, uma mulher, teoricamente, perderia a sua virgindade no momento em que tem sua primeira relação com um homem. Agora, se Maria não teve relações com varão no momento da encarnação do Filho de Deus, então não fica difícil para nós acreditarmos que ela era virgem no ato da concepção. A verdade também diz que ela é virgem no parto e depois do parto. E aí a gente poderia pensar assim, bom, então a criança quando sai rasgando a virgindade da mulher. Pensem comigo. E respondam, por favor, com muita convicção. Quem estava sendo gerado dentro dela? O Filho de Deus. Quem estava saindo no momento em que ela estava parindo? Eu aí pergunto a vocês, se Deus gerou nela o seu filho de forma extraordinária, e eu não tenho dificuldade para aceitar isso, por que eu não posso aceitar que o filho, quando saiu, não saiu rasgando a mãe, mas saiu consagrando a virgindade da mãe? Saiu preservando aquela que desde sempre preserva-o dentro de si. Por que aquele que está sendo gerado de forma não normal, é preciso dizer, ele não foi gerado de forma normal, é uma ação de Deus direta, se ele é gerado assim, por que ele não poderia sair da mãe consagrando aquele ventre que serviu ali para dar a sua carne, alimentá-lo, fazê-lo participar de tudo? E aí eu pergunto a vocês, se eu já posso aceitar o antes e o durante, por que eu não posso aceitar o depois? Sabe, a pergunta agora ela é muito direta. Vamos fazer de conta.
Agora, depende da honestidade de cada mulher. Eu não quero a resposta dos homens, lógico, eu quero a resposta das mulheres. Se você tivesse sido eleita para ser a mãe do Filho de Deus, se você tivesse sido eleita para ser a mãe do Filho de Deus, como Maria o foi, se você fosse essa escolhida para gerar o Filho de Deus, para parir o Filho de Deus, você teria relações carnais com um homem. Imagina, se coloca no lugar de Nossa Senhora, você pariu e botou nos braços a criança mais sublime do céu e da terra, que foi gerada em você de forma extraordinária. Um milagre de Deus acontece na tua vida. Então, se eu posso aceitar a virgindade antes, durante, por que eu não vou aceitá-la depois? Terceira verdade: quem gera uma criança não gera uma natureza, gera uma pessoa. Que pessoa é essa que está sendo gerada dentro de Maria? É um homem comum? É quem? Quem é Jesus? Filho de Deus. Então, Maria é mãe do Filho de Deus, que é Deus. Ele não é Deus como o Pai. Ele não é Deus como o Espírito Santo. Ele é Deus como Filho. Mas ele é Deus. Um com o Pai, um com o Espírito Santo. Então, se Maria é mãe do Filho de Deus, Maria é mãe de Deus. Porque nenhuma mulher dá à luz a uma natureza humana. Todas vocês mulheres que pariram um dia na vida, pariram uma pessoa. E aquela pessoa tem um nome. E aquele nome é Yehoshua. Deus salva. É o Emanuel. É o Deus conosco. Então também não tem dificuldade para nós aceitarmos esta terceira verdade. Quarta e última, que é a festa de hoje, com ela eu termino. A carne de Jesus, ele recebeu de quem? Maria. Aquela carne era imaculada. Ok. Ora, quem é o primeiro que ressuscitou dentre os mortos, segundo a leitura de hoje? Jesus. E depois dele, há uma ordem. Isto é, há uma disposição. Eu pergunto a vocês, se Deus, Pai, na força do Espírito, não permitiu que a carne de Jesus apodrecesse no sepulcro, mas Jesus ressuscita ao terceiro dia, e aquela carne ele recebeu de quem? Maria. Então eu pergunto, se você fosse o Filho eterno de Deus, nascido de Maria, você ia deixar, se você não aceitou que a sua carne apodrecesse numa sepultura, você ia permitir que a carne da mãe apodrecesse? Então não pode ser difícil a gente entender que a assunção de Maria é vitória de Cristo sobre Maria. Agora, ela não vai para o céu com suas próprias forças. Como eu disse a vocês, tudo acontece em Maria por graça de Deus. Então a sua assunção é também graça. E esta verdade sobre a assunção de Nossa Senhora que a gente está celebrando hoje, ela foi proclamada pelo Papa Pio XII em 1950. Foi proclamada, mas sempre se acreditou nesta verdade. E por que ela foi proclamada em 1950? O que aconteceu 5 anos antes de 1950? Fala alto! A Segunda Guerra Mundial termina em 1945. Essa verdade foi proclamada aqui no Brasil ou na Europa? Na Europa. Por aquele que é o representante de Cristo na Terra. Momento em que toda a Europa estava o quê? Dizimada. Era preciso lembrar aos cristãos que a morte não é o fim de tudo. E que eu e você estamos destinados ao céu. Mas só vai para o céu quem na terra faz a vontade do Pai. Vamos concluir com a aclamação o Evangelho de novo? Aconteceu porque ela é maravilhosa? Não. Aconteceu porque quando ela lá com seus 15 anos ela disse o quê? Sim. No dia seguinte ela disse o quê? No outro dia, a vida toda, até chegar o momento em que ela, como eu e você,
percebemos que o corpo não aguenta mais a alma. Maria experimenta o limite da natureza humana, mas naquele momento, como desde o início ela sempre disse, Maria sempre foi sim. Ela não poderia no último momento dizer o quê? Então, se essa criatura tão sublime passou a vida toda dizendo sim a Deus, por que Deus diria não para ela?